Hoje, para o almoço, vamos fazer o clássico pastel de feira, com uma massa caseira que fica sequinha e crocante por fora e bem macia por dentro. Essa é uma ótima receita de comida conforto que a maioria das pessoas gosta. Não é complicado de fazer e dá para rechear com basicamente o que você quiser. Para a massa, adicione em uma bacia grande 250 gramas de farinha de trigo, uma colher de chá de sal e mexa com um garfo até que tudo tenha sido misturado. Agora, comece adicionando os ingredientes molhados. 25 ml de cachaça, pode ficar tranquilo que não fica gosto nenhum de álcool. 25 ml de óleo de soja e 50 ml de água. Comece misturando tudo com um garfo e depois com as mãos. Se a massa parecer muito seca, pode ir adicionando água aos poucos, até que toda a farinha tenha sido incorporada. Como a farinha pode variar entre marcas e pacotes, não é legal colocar um monte de água de uma só vez, e sim ir despejando aos poucos até dar o ponto da massa. Essa massa vai parecer ser meio seca e dura mesmo. É isso que ajuda o pastel a ficar bem crocante no final. Então, não coloque água demais. O único problema é que ela é meio pesada de sovar na mão, mas eu garanto que você é forte e consegue. Quando juntar toda a farinha, guarde a massa em um pote fechado e deixe descansando para facilitar abrir depois. Nesse tempo, vamos fazer os recheios. O primeiro é o clássico de carne. Em uma frigideira grande, coloque um pouco de azeite e comece refogando meia cebola grande e 2 dentes de alho. Depois, adicione 500 gramas de carne moída e separe um pouco antes de temperar com o sal. Continue refogando até a carne soltar um pouco e adicione o suco de meio limão. Volte a refogar para soltar toda a carne antes de colocar um pouco de azeitonas picadas e um pouco de molho de tomate. Esse molho foi o que sobrou do nosso episódio do sanduíche de berinjela, então passa lá para ver como é que faz. Prove e ajuste para os temperos se for necessário. Cozinhe até reduzir bastante o molho e o recheio está pronto. Deixe esfriando, pois com o recheio frio é mais fácil de montar os pastéis. Para o recheio doce, vamos usar uma banana grande. Descasque e corte em rodelas antes de macetar tudo com um garfo. Adicione um pouco de açúcar, canela a gosto e misture até ficar homogêneo. Pronto! Quase saudável. Um quase bem distante. Depois de descansada, a massa fica bem maleável. Você vai ver que dá bastante diferença. Para abrir, ajuda a ter um cilindro, assim fica bem consistente a espessura dos pastéis. Mas caso você não tenha, um rolo de macarrão ou uma garrafa serve. Antes de passar pelo cilindro, abra um pouco a massa com o rolo. Comece passando pela menor medida do cilindro, passando pelo menos uma vez por cada uma das regulagens. Para o meu cilindro, eu fui até a medida número 4, que dá uns 3 mm de espessura. Para cortar a massa, a melhor ferramenta é um cortador de massa como esse, mas um copo também serve. Fica uma massa bem mole, então é fácil de cortar. Além disso, ela é razoavelmente seca, então não tem muito risco de grudar enquanto você abre. Os retalhos que sobram depois do corte pode formar em uma nova bola e voltar a passar no cilindro. Não jogue nada fora. Com as massas abertas, vamos rechear, começando pelo de banana enquanto a carne esfria. Com uma colher de sopa, coloque um pouco do recheio no centro da massa e junte as bordas, pressionando com os dedos. Como a massa é fresca, ela gruda fácil se você aperta. Depois, coloque na bancada e pressione as beiradas usando um garfo. Mas tome cuidado para não furar o pastel, senão estraga na fritura. Use uma tábua para ir colocando os pastéis. Para o pastel de carne, o processo é o mesmo, porém um pouco mais fácil. Esse recheio não é tão mole quanto o de banana, então fica bem tranquilo fechar. Lembrando que você também pode cortar a massa quadrada, o que facilita o processo de fechar e cortar os pastéis. Com tudo fechado, vamos para o fogão. Em uma panela, adicione óleo suficiente para cobrir os pastéis e deixe esquentar. O óleo está quente quando ele borbulha ao mergulhar o pastel.
Para fritar, leva em torno de 1 minuto para cada lado. Então, já deixa preparado uma bacia com toalhas de papel ou uma forma com uma grade para ir colocando tudo depois de frito. Quando ele atingir um dourado claro, está pronto. Não deixe passar demais, pois ele continua fritando por uns instantes após sair do óleo. Depois, repita o processo para todos. Caso você queira congelar o pastel ainda cru, lembre de descongelar antes de fritar. Como a fritura é rápida, é possível que ele ainda fique congelado mesmo depois de dourar o lado de fora. Tudo pronto! Essa massa é muito gostosa e é bem mais crocante que as de mercado e esteticamente é a mesma coisa. Caso você não goste de alguma coisa dos recheios, pode tirar ou mudar. Faz o pastel do seu jeito. Mas eu recomendo bastante tentar esse de banana porque ficou muito bom.